há muitas evidências que têm a ver com a forma como os agentes se comportam, que são importantes para a cultura de responsabilidade, para a cultura democrática. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. De cada vez que o ex-primeiro-ministro do tempo da Troika faz uma intervenção crítica para o governo da AD, gera-se algum nervosismo junto do círculo próximo de Luís Montenegro e cresce o entusiasmo junto dos que acreditam que só Pedro Passos Coelho é capaz de reformar o país. De forma periódica, o ex-líder aparece em eventos, sejam apresentação de livros ou conferências, e naturalmente, ao comentar a atualidade, é quem exerce o poder que fica na mira. Passos Coelho já refletiu publicamente sobre a necessidade de aproveitar a maioria existente à direita, incluindo o Chega, para governar, já deixou avisos sobre a necessidade de controlar a despesa pública e, desta vez, para lá de criticar a escolha do diretor da Polícia Judiciária para a Administração Interna, também falou dessa nomeação no contexto mais amplo da separação de poderes, a autonomia dos reguladores e da cultura de responsabilidade democrática. Passos defende que é preciso reformar o país e que ao Governo compete apresentar essas reformas no Parlamento e, se elas forem chumbadas pela oposição, então a AD deve procurar crescer eleitoralmente para ter força para as aprovar sozinho. Estará a defender eleições antecipadas? Para responder, convidamos Pedro Gomes Sanches, comentador da SIC, assumidamente passista. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Pedro Gomes Sanches. Estranhaste a intervenção de Pedro Passos Coelho pelo tom da crítica generalizada à governação da AD? Bom dia, Paulo. Não estranhei nada. Não estranhei eu e não creio que quem quer que tenha passado quase 10 anos a criticar os governos do PS pela estagnação, pela gestão de clientelas, pela falta de ambição e, sobretudo, pela falta de visão para o país, terá estranhado. Eu acho que as críticas de Pedro Passos Coelho são recebidas com alguma normalidade. O Pedro Passos Coelho é a voz e a reserva moral de competência e de razão de quem não se conforma, de quem quer reformas. E vale a pena lembrar que este governo não tem 100 dias, não tem 200 dias, nem tem 300 dias. Este governo já vai com 2 anos. E, portanto, é normal que quem tem uma perspectiva diferente daquilo que foram a governação do PS durante 10 anos tenha aqui alguma expectativa de que aconteçam reformas que não estão a acontecer. E, portanto, não me surpreendeu nada as intervenções. Falaste na intervenção, mas, na verdade, as intervenções de Pedro Passos Coelho, porque a de ontem há que somar as duas da semana passada. Certo, e lá atrás, periodicamente, ele tem dito aquilo que pensa sobre os grandes temas da atualidade. Sendo tu um comentador assumidamente de direita e apoiante de Pedro Passos Coelho, a pergunta seguinte tem um bocadinho de provocatório, que é, o que pretende o líder da oposição com a intervenção que fez agora em Matosinhos? A pergunta é provocadora, mas, Paulo, é talvez abusiva nos pressupostos, mas não deixa de ser bastante sintomática. Enfim, como dizia o outro senhor, às vezes um charuto é só um charuto. E neste caso, pode dar-se o caso de ser só um homem que, tendo tido responsabilidades políticas ao mais alto nível no país, que tem uma visão para o país, que tem uma ambição para o país, que esteja a dar o seu contributo. Nós tantas vezes nos queixamos da exiguidade do nosso espaço político, da falta de massa crítica, da falta de atores que tenham pensamento e liberdade suficiente, que se calhar estranhamos quando alguém como Pedro Passos Coelho vem a jogo dizer o que pensa. No limite também, enfim, e tu interpretarás como quiseres, pode ser só a voz de um homem que quer um futuro melhor para as suas filhas e para os seus netos.
Enfim, isto no que à tua provocação diz respeito. Exato. Agora, é de facto muito sintomático, porque se as coisas estivessem bem, as pessoas não pensavam dessa maneira. E a verdade é que isto não é de agora, não é da semana passada, não é do ano passado, quase nesta última década, sempre que Passos fala, as pessoas pensam, olha, ele vem aí. E as pessoas só pensam isso e só dizem isso porque sentem que as coisas não estão bem. Se me permites um comentário vagamente cínico. No limite, isto até pode ser não a voz da oposição, mas uma voz de ajuda ao governo. Eu que há muitos anos escrevi um texto, também a propósito disto, que se na São Caetano à Lapa sentiam que Passos Coelho lhes fazia sombra, o melhor que tinham a fazer era sair para o sol. E, portanto, às vezes, eu sei que os políticos tendem a ouvir as críticas sempre numa perspectiva confrontacional, mas se calhar podiam ouvir as críticas de pessoas do seu campo político e usarem-nas para fazer melhor do que aquilo que têm feito. É difícil a quem está no poder porque é aquilo que tu dizes, há sempre a sensação de que estão a fazer sombra. Ajuda-nos a ler o que disse Passos Coelho, designadamente quando ele defende que o Governo apresente as reformas no Parlamento, que a oposição decida se quer apoiar ou não, e caso chumbem, o Governo que se dirige ao eleitorado, ele está a defender que mais vale ir para eleições do que passar os próximos 3 anos e meio em mera gestão? Eu acho que nós elaboramos muitas vezes aqui num equívoco na política portuguesa, invocando normalmente a questão da estabilidade. A estabilidade é importante. Tem que saber para alguma coisa, é isso que eu pergunto, não é? É, sacrossanta estabilidade, às vezes é um perigoso alçapão, não é? É claro que ninguém quer eleições anuais, porque isso também não é o normal funcionamento da democracia. Mas a estabilidade só vale se estiver ao serviço do bom governo. Caso contrário, estamos perante uma estagnação. E nós vivemos uma situação muito complicada. Temos aqui um impasse que não é só um impasse governativo, é também um impasse democrático. Vê as nomeações suspensas para o Tribunal Constitucional, as indicações para o Conselho de Estado, para a provedoria. da A provedora saiu para maio, já saiu de maio, ainda não há provedor, não? Precisamente. E isso resulta daquilo que é este impasse em que vivemos. E, portanto, eu repito, é um impasse governativo que dificulta que as reformas sejam feitas, mas é também um impasse democrático. Mas, sobre essas declarações de Pedro Passos Coelho ontem, se calhar vale a pena olhar para elas um bocadinho com mais atenção. É verdade que há aqui uma pressão junto do governo. Homens, apresentem as ideias. Se acreditam nelas, apresentem-nas. Mas é também um recado para o Chega, porque é um recado para todos os atores políticos. Ou seja, se porventura a reforma falhar, ou mesmo que consiga... No caso estamos a falar da revisão da legislação laboral, não é? Estamos a falar da Há reforma outras, laboral. mas é esta que estava... Neste caso, aquilo que ele disse foi, levem-nas ao Parlamento e os atores que se posicionem relativamente a elas. E forcem a coisa. E depois, no tempo certo, os eleitores dirão de sua justiça em função do posicionamento dos diferentes atores políticos. Portanto, nisto não é só o governo que tem responsabilidades. Claro que tem a responsabilidade da iniciativa, mas não tem a responsabilidade toda relativamente à passagem ou não do diploma. E, portanto, enfim, eu acho que nós olhamos para aquelas declarações um bocadinho na perspectiva de um ultimato ao governo, mas é também um ultimato aos outros atores políticos, designadamente ao Chega. Mas sendo, deixa-me insistir na pergunta, porque tu não respondes diretamente ao que perguntei, estará ele a pensar que mais vale ter eleições novamente depois do governo provar que tem intenção de reformar o país, do que passar 3 anos e meio a gerir, e ele fala disso, de não se pode ser governo só para estar a gerir o dia-a-dia, não é? Eu acho uma tragédia que depois de 10 anos de praticamente uma estagnação, sem ambição, sem reformas, com um país com tanta coisa para fazer, que nos limitemos a administrar o Estado, a gerir clientelas e a conservar o poder. O governo, e isso ele também disse, o governo serve para melhorar a vida das pessoas, para fazer as mudanças necessárias. E se isso não acontece, não obstante o transtorno que é e aquilo que é também um mau funcionamento das instituições, porque é suposto que estas eleições ocorram de 4 em 4 anos. Não obstante isso,
é preferível que haja clarificação eleitoral do que permanecermos neste impasse em que não se faz nada. Como é que a defesa da importância de fazer reformas e da constatação de que há mais gestão na saúde se coaduna com a sugestão para que se acabe com a direção executiva do SNS, que, mal ou bem, é a maior alteração feita no setor em muitos anos e ainda não permitiu, porque estava a ir por um caminho com o governo anterior, este governo não se decide. Não é melhor ter testar uma reforma do que acabar com ela antes de a ter testado? Bem, este modelo da gestão executiva do SNS não tem 1 ano, nem 2 anos, nem 3 anos. Não. Nos últimos já 2 tem anos... algum tempo. A invocação da mudança não transporta consigo uma virtude. Ou seja, a mudança só é virtuosa se produzir resultados. A pergunta é se tem funcionado, se os portugueses têm mais e melhor saúde, se têm mais médicos de família, se os tempos de espera para cirurgias têm diminuído significativamente, se há uma melhor resposta das urgências. Importa também perguntar onde é que estão, em larga escala, as PPPs anunciadas por este governo. Portanto, a reforma continua necessária, não é a reforma pela reforma. Nem ninguém que defenda as reformas no país, em diferentes setores, já falámos no Pacto Laboral, mas estamos a falar agora na saúde, mas há mais. A reforma não é boa porque é uma reforma. A reforma só é boa se produzir bons resultados para os portugueses. E esses ainda não estão à vista. Para fecharmos a nossa conversa sobre a revisão da legislação laboral que Passos elogiou, ele entende que ela não vai dar em nada. É confissão de que o ex-primeiro-ministro não acredita que este governo seja reformista? Alguém, com exceção de alguns, já nem digo todos, de alguns ministros, acredita que este governo é reformista? Também acho que a reforma laboral é importante, mas em democracia e ainda mais em minoria, as coisas, para que corram bem, fazem-se de outra forma, de uma forma diferente daquela que o governo optou por fazer. Como dizia há pouco, não é só a questão da saúde, não é só a questão laboral. É a reforma do Estado. A reforma do Estado? A reforma do Estado, não é? Onde é que está a reforma da Segurança Social? Paulo, depois de quase 10 anos de governo PS, o país, sobretudo os eleitores que votaram para que 2/3 dos deputados se sentassem à direita do PS, esperam diferente. Não esperam o mesmo taticismo, a mesma administração de interesses. Não esperam, se quiseres, enfim, agora vou ser eu o provocador, uma versão Costa 2.0. O governo serve, repito, para melhorar a vida das pessoas. E tem de ousar, não obstante a minoria em que se encontra, tem de ousar pela força das ideias e mobilizar os atores políticos em torno da força dessas ideias para que o país mude para melhor, para que as pessoas possam ter melhores respostas. É isso que Pedro Passos Coelho tem vindo a dizer. Faço-lhe a proposta para ouvir um episódio especial do podcast Lei da Paridade, em que Tânia Graça se junta a Adriana Cardoso, Leonor Rosas e Maria Castelo Branco para debater o relationship, campanha de sensibilização da APAV e os números galopantes de violência no namoro. Que influência tem o machismo nestes números? Por que é que os homens estão a votar mais à direita? E o movimento Tradewife é a liberdade ou patriarcado? Tudo isto num episódio especial com recomendações surpresa. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.